Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre planejamento de ensino para a educação física escolar, um ato político, tendo por base um texto de Cláudio Luiz de Alvarenga Barbos, do livro Educação Física, um diálogo possível e necessário, né? Toda a ação implica num ato político e todo professor ou profissional tem uma atitude política, né? Ao pensar sobre planejamento de ensino, que é um ato político, devemos refletir. Existe uma educação física que não contribua para os processos políticos da escola? Ou existe uma educação física escolar apolítica? A ação da educação física na escola é sempre um ato político, não é neutra. O professor ou profissional não é neutro, ele tem uma posição. Vejamos inicialmente alguns significados sobre planejamento de ensino em sua relação com o cotidiano escolar e, consequentemente, com a questão da educação como instância eminentemente política, né? Sabemos que a educação é a base de uma sociedade, né? Então vamos falar de planejamento de ensino tendo por base, que é a base da educação formal, ou seja, da escola, né? A diferença entre um treinamento ministrado por um ex-atleta de futebol com uma escolinha deste esporte e as aulas de um professor de educação física que ensina futebol refere-se ao profissionalismo da carreira docente. Aí que vai estar a diferença, né? O aprendizado na aula de educação física no ambiente formal, que é numa escola, difere-se na qualidade de aprender um jogo na rua, né? Que está na diferença é a essência do profissionalismo docente. E o docente, então, que ministra aulas, caracteriza-se por ter domínio de conteúdo, domínio teórico e prático da metodologia de ensino, intencionalidade ao ensinar, ou seja, o objetivo, né? Na primeira questão, com relação ao domínio de conteúdo, o ex-atleta, por exemplo, tem pouco conhecimento sobre fisiologia, metodologia do ensino, psicologia, anatomia, né? Enquanto o docente, aquele que frequenta os bancos escolares, recebe essa formação durante todos os seus estudos, né? Na segunda característica, com relação à metodologia, repete com seus alunos suas vivências, o treinador, né? Enquanto o professor de educação física, ele estuda os diversos métodos de ensino aplicáveis às realidades, quer dizer, ele usa diferentes metodologias, né? Já por fim, na terceira característica, né, que é a questão do objetivo, exige uma intencionalidade, isto é, criar condições favoráveis para o aluno. Pensar naquilo que se quer, pensar no futuro, deve determinar os objetivos, selecionar conteúdo e definir procedimentos e estratégias. E tudo isso pressupõe um planejamento. Essas três características em conjunto, domínio de conteúdo, metodologia e intencionalidade, é o que basicamente deve definir um educador profissional. E o planejamento é o corolário do exercício de ensinar, é o ápice do exercício de ensinar, é a coroação, quer dizer, é o suprassumo, como dizem, né? Então, o planejamento representa todo o processo de reflexões e decisões no que se refere à educação formal, isto é, no ambiente escolar. Enquanto a educação informal, que acontece em ambientes fora da escola, não exige um planejamento específico. E o planejamento ocorre em diferentes níveis, tendo em vista a educação formal, relação entre professor e aluno que se estabelece em uma aula, né? Então, todo o planejamento de ensino, ele incorpora decisões tomadas na escola pelo docente e pelo administrativo, isto é, a escola tem a sua filosofia, o seu jeito de caminhar, então o planejamento do professor depende da escola, das decisões da escola também, né? E assim nós temos então diferentes planejamentos. O planejamento educacional, curricular e o plano de ensino. O planejamento educacional considera o desenvolvimento econômico, sociopolítico e cultural do país, do estado ou de um município, né?
estabelece as diretrizes para o desenvolvimento da educação, enquanto o planejamento curricular tem por referência as diretrizes, considerando a realidade da escola e da comunidade, acontece na escola. E o planejamento de ensino toma por base os princípios determinados no planejamento curricular, onde cada professor planeja a sua ação. E aí dentro dele nós temos o chamado plano de ensino, que pode ser organizado em plano de curso, em plano de unidade e em plano de aula. Olhando para essa figura, vocês podem perceber que a maior elipse é do planejamento educacional, que compõe o sistema educacional, faz parte da Secretaria de Educação do Estado, Secretaria Municipal, do município, Então, são as diretrizes gerais. Já no planejamento curricular, é a escola que determina, junto com a sua comunidade, a caminhada dela. E no planejamento de ensino é o professor que estabelece os planos que ele vai realizar, o plano de curso, o plano de unidade e o plano de aula, que ele vai trabalhar aí, sabe? Percebe-se que há um entrelaçamento esses três níveis, educacional, curricular e o plano da escola, o plano de ensino. Assim, a aula já está carregada de valores e ideologia. Quando o professor vai ministrar sua aula, ele é porta-voz de ideias que não são suas. Então, a educação física escolar é um ato político. E o professor, independente de sua vontade, é sempre um ser político, porque ele atende a hierarquia do ensino, desde o sistema educacional até chegar no seu plano de aula, E assim nós vamos ver que o planejamento, ele possui diferentes componentes, O primeiro componente do planejamento, quando se vai realizar, chama-se identificação, onde se compõe de elementos básicos como nome da instituição, nome do professor, disciplina, carga horária, período, e assim por diante. O segundo item são os objetivos, são os resultados previamente determinados pelo professor e indicam aonde a gente quer chegar, onde o professor quer chegar com a sua aula. E dentro desses objetivos, nós temos os objetivos gerais e específicos. Dentro dos gerais, que são complexos, amplos, mais demorados, Dentro deles estão os específicos, que são mais simples, mais curtos e fazem parte dos chamados planos de aula, O professor deve ter muita clareza de que, ao redigir seu objetivo, o mesmo deve vir precedido de um verbo, e esse verbo é sempre no infinitivo, que define com precisão aquilo que se espera, os resultados esperados. Exemplo, apontar, classificar, identificar, enumerar, relacionar, comparar, E assim por diante. Por exemplo, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de... Aí o professor coloca o comparar, identificar, classificar, etc. Sabe? O terceiro componente de um planejamento são os conteúdos, que são assuntos a serem desenvolvidos durante a aula, enquanto os objetivos antecipam os resultados. Os conteúdos são a base da instrução, devem contribuir para serem agentes da transformação social, isto é, contribuem para a formação e para transformar o indivíduo. Então, reflitamos, será que a educação física escolar não estaria na hora de ser pensante e deixar de ser uma disciplina meramente aplicativa de modalidades esportivas? E aí nós temos um quarto componente do planejamento, a metodologia ou os métodos. O professor deve identificar qual o melhor método para atingir o objetivo determinado. Os métodos devem estar em estreita relação com os objetivos e os conteúdos. Nós já falamos isso em aula anterior, Além da metodologia, o plano de ensino deve ter a avaliação. Todo plano deve prescindir de avaliação. O professor seleciona o procedimento de avaliação durante o desenvolvimento do planejamento. Então, ele deve já preparar como ele vai avaliar aqueles conteúdos, que está ministrando. E para isso também, dentro do planejamento, existem os recursos que devem estar previstos, todos os materiais que serão usados, bolas, redes, cordas, cones, multimídia, aparelhos de som e outros mais que podem ser colocados aqui.
E também faz parte do planejamento o cronograma, que é o tempo necessário para a execução de cada tarefa, né? E por fim, o planejamento deve ter também uma bibliografia. Vista é a lista de todo o material impresso, meio digital, sites, etc., que serviu como referencial teórico para preparar a aula, ou seja, que serviu como fonte de pesquisa, de informação para o professor, né? Bem, além dessa estrutura, existem várias formas de apresentar um plano. O importante é considerar sempre a realidade da escola em que trabalha. Todo planejamento leva em conta a realidade, por isso nenhum planejamento é igual ao outro, né? E os planos, então, eles não são estáticos. Pelo contrário, eles são flexíveis, os planos, né? Podem ser alterados, podem ser modificados ao longo do seu desenvolvimento.